O Brasil não está bem. Você já sentiu que está sempre correndo atrás do próprio dinheiro? Trabalha o mês inteiro, paga contas, economiza onde pode, mas ainda assim parece que está ficando mais pobre? Essa sensação não é só sua. É um reflexo direto do que está acontecendo com a economia brasileira. O Brasil, hoje, vive uma situação crítica e disfarçada. Por fora, os discursos políticos tentam mostrar estabilidade, mas por dentro, a máquina está gripada. E a conta já chegou para o povo. Para começar, vamos falar do déficit fiscal. É como se o governo tivesse um cartão de crédito ilimitado, gastando mais do que arrecada mês após mês. Em vez de cortar despesas, ele aumenta os gastos e, quando não consegue pagar, pede mais empréstimos. Isso gera mais dívida, mais juros. E adivinha quem paga tudo isso? Você. Enquanto isso, o PIB do país cresce em ritmo lento, muito abaixo do que seria necessário para gerar empregos de qualidade e renda sustentável. O Brasil está andando de lado, e isso compromete a confiança dos investidores. Outro ponto é a produtividade estagnada. Estamos produzindo pouco, e o pouco que produzimos tem custo alto. Isso desestimula as empresas, afasta o capital estrangeiro e trava o crescimento. Mas talvez o maior reflexo dessa crise esteja no seu bolso: inflação mascarada. Mesmo que os números oficiais digam que a inflação está sob controle, você sabe que o preço da carne, do arroz, da energia, do aluguel não para de subir. A cesta básica pesa cada vez mais no orçamento. E quando o Banco Central precisa reagir, o faz com juros altíssimos, dificultando o crédito e desestimulando o consumo. É como uma família que ganha 5 mil por mês, mas gasta 6 mil. A solução? Empréstimos, parcelamentos e limite do cartão. Por fora, parece que está tudo bem. Mas por dentro, a bomba está armada. O problema é que, no caso do Brasil, não é só má gestão financeira. É um modelo viciado em gastar mal, sem planejamento, sem responsabilidade e com pouca transparência. E isso é o que está empurrando o país para o abismo. A economia brasileira não está quebrada oficialmente, mas está fragilizada, endividada, pressionada e desacreditada. E quando a confiança desaparece, os danos se espalham rápido. Esse é o ponto de partida para entender tudo o que vem a seguir. O governo que prometeu consertar o país está acelerando o colapso. Quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez, muita gente voltou a ter esperança. Ele prometeu estabilidade, diálogo com os mercados, crescimento econômico sustentável e proteção aos mais pobres. O discurso era de união nacional, responsabilidade fiscal e reconstrução do país após crises recentes. Mas passado o entusiasmo inicial, o que se viu foi um descompasso entre o que foi prometido e o que de fato foi entregue. Logo no início do mandato, o governo começou a dar sinais preocupantes. Nomeações políticas para cargos estratégicos, enfraquecimento de órgãos técnicos e aumento do gasto público sem critério. O discurso da responsabilidade fiscal foi ficando cada vez mais distante da prática. O novo arcabouço fiscal, anunciado como uma solução para os gastos descontrolados, na verdade, abriu brechas para mais endividamento. A regra do teto de gastos foi deixada de lado e o governo passou a ter mais liberdade para gastar, mesmo sem aumentar proporcionalmente a arrecadação. Isso gerou insegurança no mercado financeiro. Investidores começaram a se perguntar: será que o Brasil vai manter os compromissos com suas contas públicas? Resultado? A bolsa caiu, o dólar subiu e os juros continuaram altos. Além disso, programas sociais importantes voltaram com mais força, o que, em teoria, é positivo, mas sem planejamento e sem garantir fontes seguras de financiamento. Esses programas viram mais uma pressão no orçamento público. Outro ponto foi a postura do governo frente à Petrobras e outras estatais. A interferência política em decisões estratégicas assustou os investidores, reacendendo o temor de que velhas práticas voltariam a dominar. Isso afeta diretamente o preço dos combustíveis, da energia e até do gás de cozinha. Ou seja, pesa no seu bolso. Prometeu-se diálogo com o Congresso, mas o que se viu foi tensão constante, trocas de acusações e tentativas de controle institucional. E enquanto o governo se ocupava em manter sua base política, a economia ficava em segundo plano. No fim das contas, o que se esperava como um governo de reconstrução se mostrou, até agora, um governo de manutenção de vícios antigos, onde o gasto continua alto, a eficiência continua baixa e o crescimento real não chega. O contraste entre promessa e realidade está claro. Mas o problema vai além da má gestão. Como veremos a seguir, os escândalos recentes vêm corroendo algo ainda mais valioso que o dinheiro: a confiança. Em economia, confiança é tudo. Quando investidores, empresários e cidadãos acreditam que um país é previsível, sério e estável, o dinheiro flui, os projetos andam e o consumo cresce. Mas quando essa confiança começa a ruir, o efeito é como uma pedra lançada num lago. As ondas se espalham por todos os lados e ninguém sai seco.
Infelizmente, o Brasil de hoje está mergulhado em uma sequência de episódios que colocam essa confiança em xeque. E o que está acelerando esse colapso não são apenas más decisões econômicas. São os escândalos que voltaram a rondar o Palácio do Planalto. Vamos ser diretos. Denúncias de corrupção, favorecimentos em licitações, uso político de cargos estratégicos e suspeitas de acordos obscuros com aliados e empresários têm ocupado o noticiário com uma frequência preocupante. E mesmo quando não há condenações imediatas, o simples fato de haver dúvidas já afasta investimentos. Basta um escândalo ganhar manchetes para que o dólar suba no mesmo dia. A bolsa reage. As taxas de risco aumentam. Por quê? Porque o mercado interpreta isso como instabilidade política. E instabilidade, no mundo financeiro, é igual a risco. E quanto maior o risco, maior o custo do dinheiro. O investidor estrangeiro pensa 2 vezes antes de aplicar no Brasil. O empresário local segura os planos de expansão. O consumidor perde a confiança e para de comprar. É um ciclo perverso. Vamos a um exemplo prático. Quando surgem escândalos envolvendo figuras próximas ao governo, o Risco Brasil, um indicador que mede a confiança dos investidores, sobe. Isso obriga o país a pagar juros mais altos para conseguir empréstimos no mercado internacional. Isso significa mais dívida, mais pressão no orçamento e menos dinheiro para saúde, educação e infraestrutura. Outro impacto direto está nas estatais. Toda vez que há suspeitas de interferência política na Petrobras, por exemplo, os papéis da empresa despencam. Isso afeta o valor de mercado, os dividendos pagos ao governo e o preço final dos combustíveis. Ou seja, você sente no bolso. Além disso, escândalos minam a credibilidade do país em organismos internacionais, rebaixam a nota de crédito do Brasil e nos colocam na posição de instabilidade crônica. É como uma empresa que tenta crescer, mas todo mês estoura uma nova denúncia de fraude no alto escalão. Ninguém investe nela, ninguém empresta dinheiro, ninguém confia. E o mais preocupante, a sucessão de escândalos cria um clima de normalização do absurdo. A população se acostuma com denúncias, acha que é tudo igual, e o desânimo coletivo enfraquece a participação política e a pressão popular por mudanças. E com isso, os maus gestores continuam no poder, gastando, errando e enriquecendo às custas de quem paga imposto. Esses escândalos não são apenas assuntos políticos, eles são gatilhos econômicos poderosos. Eles sabotam a retomada do crescimento, drenam recursos públicos e empurram o país para mais dívida, mais juros e menos desenvolvimento. A confiança é como um copo de vidro. Leva tempo para encher, mas basta um trincado para vazar tudo. E no Brasil de hoje, o copo está cheio de rachaduras. No próximo capítulo, vamos falar sobre quem está pagando essa conta. E por que você, mesmo fazendo tudo certo, está ficando mais pobre por causa disso? Quem paga essa conta? Quando falamos de rombo fiscal, escândalos e desconfiança no mercado, pode parecer que tudo isso acontece lá em cima, entre políticos, ministros e empresários. Mas a verdade é outra. Quem paga a conta de tudo isso é você. Você que acorda cedo, enfrenta transporte lotado, cumpre jornada de trabalho, faz malabarismo para manter as contas em dia. Está financiando, sem querer, uma máquina pública inchada, ineficiente e muitas vezes corrompida. E como essa conta chega até você? Em várias parcelas invisíveis. 1. Inflação. Toda vez que o governo gasta mais do que pode, a moeda se desvaloriza. Com mais dinheiro circulando e menos confiança no país, os preços sobem. A carne fica mais cara, o arroz sobe, a conta de luz estoura. Você continua ganhando o mesmo salário, mas compra menos. É o que chamam de inflação silenciosa, que não aparece nos índices oficiais, mas destrói o seu poder de compra. 2. Juros altos. Para controlar a inflação, o Banco Central aumenta os juros. Isso torna o crédito mais caro. Parcelar no cartão, financiar um carro ou casa, ou até pegar um empréstimo emergencial, tudo isso fica mais difícil e mais caro. O consumo desacelera e a economia trava. Exatamente o oposto do que o país precisa para crescer. 3. Desemprego disfarçado. Com um cenário instável, empresas param de contratar, cortam custos e adiam projetos. Isso gera demissões, precarização e aumento do chamado desemprego informal. Muita gente está trabalhando por conta própria, não porque escolheu, mas porque foi empurrada para isso. 4. Serviços públicos em colapso. Com mais dinheiro indo para pagar dívidas e para cobrir rombos causados por má gestão ou corrupção, sobra menos para o que realmente importa. Saúde, educação, transporte, segurança. O SUS sofre, as escolas ficam sem estrutura, as filas crescem. E quem não tem plano de saúde ou ensino privado, sofre. Agora pense, quem sente mais esses impactos? Não são os políticos nem os grandes empresários. São os mais pobres, os trabalhadores, os pequenos empreendedores, os aposentados, aqueles que não têm margem para erro. É cruel, mas é real.
Quanto mais o governo erra, mais você paga. Com o seu bolso, com a sua saúde, com o seu tempo e com o seu futuro. E se nada mudar, essa conta só tende a crescer. No próximo capítulo, vamos olhar para o que pode acontecer se continuarmos nessa rota. E por que é urgente entender esse cenário agora? O que acontece se nada mudar? E você chegou até aqui, já entendeu que o Brasil está afundando em uma crise construída por decisões erradas, má gestão e escândalos que corroem a confiança no país. Mas a grande pergunta agora é: e se nada mudar? O que nos espera? A resposta é preocupante. A primeira consequência é o colapso fiscal. Quando o governo continua gastando mais do que arrecada, ano após ano, chega um ponto em que ninguém mais quer emprestar dinheiro para ele, a não ser cobrando juros absurdos. Isso gera um efeito bola de neve. Mais dívida, mais juros, mais cortes em áreas essenciais. A segunda consequência é o risco de perda total de credibilidade internacional. Investidores fogem, o dólar dispara e o Brasil se isola economicamente. É o que já aconteceu em países como a Argentina e a Venezuela. Governos que ignoraram os sinais, maquiaram os números e mergulharam suas populações em décadas de pobreza, hiperinflação e crise social. Outro risco é o aumento da desigualdade. Quando o Estado falha, quem tem mais recursos se protege, investe fora, acessa serviços privados. Já quem depende do sistema público sofre cada vez mais. A conta não fecha e a distância entre ricos e pobres só aumenta. E por fim, um efeito ainda mais grave: a desesperança coletiva. Quando o povo não acredita mais no futuro do país, os jovens querem ir embora, os empreendedores desistem e a estagnação vira regra. O Brasil, cheio de potencial, fica parado no tempo, travado por um sistema que consome tudo e entrega pouco. Mas nada disso é inevitável. Se a população cobrar, se as decisões mudarem e se a educação financeira e política avançarem, é possível reverter essa rota. Mas o tempo é curto. No encerramento, vamos falar sobre como proteger o seu dinheiro nesse cenário. E por que você não pode esperar mudanças vindas de cima para sobreviver a essa crise. Se você chegou até aqui, já entendeu o que está acontecendo. O Brasil está quebrando, não por falta de recursos, mas por excesso de má gestão, irresponsabilidade fiscal e escândalos que destroem a confiança. O governo gasta mais do que arrecada, toma decisões que afastam investidores, promete muito, mas entrega pouco. E, enquanto isso, o seu dinheiro perde valor. Seus planos ficam mais difíceis, sua vida mais cara. Mas a pergunta agora não é só por quê, é o que você vai fazer com essa informação. A primeira resposta é simples. Você não pode esperar o governo consertar sua vida. É hora de proteger o que é seu, cortar gastos desnecessários, construir uma reserva, aprender a investir com segurança. E, acima de tudo, abrir os olhos para as decisões que estão sendo tomadas em Brasília, porque elas chegam na sua casa, no seu bolso e no seu futuro. Este canal existe para isso, te ajudar a entender o cenário, tomar melhores decisões e não depender de promessas políticas para prosperar. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva agora. Aqui a gente fala a verdade, com responsabilidade e com foco no que realmente importa, a sua liberdade financeira. E me conta nos comentários, você sente que está ficando mais pobre mesmo trabalhando mais? O que você tem feito para se proteger dessa crise? A sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão no mesmo barco. Compartilha esse vídeo com quem ainda acha que o problema é só político. O problema é econômico, é estrutural, é real, e quanto mais gente entender isso, mais força a gente tem para mudar.